Qual foi a razão pela qual você conseguiu participar da luta no Quebrando? Eu tive alguns sentimentos sobre estar envolvido, como se eu não gostasse muito disso. Mais tarde, conversamos sobre isso através disso. Eu quero aceitar a oferta. Quando se trata de Pinosuke, as lutas no Quebrando são sempre um assunto quente. O que levou à sua participação? Recebi uma mensagem de Mirai Asakura e eu inicialmente recusei, dizendo que não estava mais interessado em criar minha própria história, como meu foco estava principalmente no treinamento. Eu realmente não tinha treinado nada. No entanto, enquanto eu estava na Ilha Miyako passando tempo com alguns veteranos, recebi uma ligação dos organizadores do torneio dizendo que um lutador havia se machucado uma semana antes do evento. Eu não tenho participado mais. Disseram-me que o jogador mais forte que poderia vencer o torneio não está competindo no momento. Se eu sou tão necessário, então pensei que talvez devesse tentar, mesmo tendo tido uma pausa, certo? Eu ainda estava ativo no mercado, fazendo sparring e tudo mais, e imediatamente me tornei um treinador após me aposentar. Eu fui lutador até bem recentemente, mas depois de ser treinador por 1 ou 2 anos, trabalhando com estudantes universitários ou lutadores de menor classificação, como estudantes do ensino médio, meu corpo não se movia como eu esperava. Havia uma grande diferença. Essa é a realidade de ser um forasteiro. Achei impressionante que você tenha aparecido, mas as condições devem ter sido difíceis. No começo, meu oponente era cerca de 10 quilos mais pesado, e eu não tinha feito nenhum corte de peso, mas me senti compelido a participar porque Mirai Asakura estava envolvida. Mas eu provavelmente não gostei. Eu não gostava que ele estivesse segurando o cinturão. Sim, eu me desvio um pouco, mas aquela luta teve um impacto, quase como um princípio. Não teve. Eu realmente não sei como isso se desenrolaria na realidade, mas é isso que a torna interessante. As habilidades de contra-ataque de Asakura são realmente boas. Foi uma luta onde eu perdi minha chance. Desde então, parece que eu não gostei muito disso. Mais tarde, conversamos sobre isso. A conversa desviou um pouco. Mas você ainda manteve contato com Mirai Asakura após aquela luta durante o forasteiro? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu nem tenho mais as informações de contato dele. Esse tipo de relacionamento se foi. Não está mais lá. Eu não acho que seja comum para atletas esportivos, mesmo fora das artes marciais. Os tempos mudaram, todos se tornam amigos rapidamente. Como as artes marciais estão baseadas no YouTube, as pessoas podem facilmente entrar em contato e se tornar amigáveis, mas os espectadores realmente querem ver isso. Eu entendo que você pode não querer ver isso. Existem vários aspectos na vila, a luta forasteiro foi interessante, não foi? Os membros que participaram do Quebrando naquela época eram amadores, certo? Eles não eram do lado dos forasteiros. Eu acho que havia muitos oponentes. Mesmo que eu tivesse uma lacuna na minha carreira, eu ainda era forte. Colocando em minhas próprias palavras, parecia que éramos os profissionais, enquanto eles eram como estudantes do ensino médio que acabaram de começar a jogar rugby, e nós iríamos competir contra eles. Do ponto de vista dos espectadores, pensei que seria uma vitória fácil. Na verdade, eu pensei que os 5 deles se sairiam como Takagi-san, e realmente se esforçariam. Mas ao comparar com o Quebrando do ano passado, além de Keinosuke e Kuroi naquela época, os outros 3 definitivamente pareciam ter perdido sua vantagem durante o evento de mergulho. Sim, durante 10, todos estavam praticando, e quando entraram no ringue, parecia que, oh não, isso pode ser ruim. Eles tiveram uma sequência de derrotas no forasteiro, e no final, enfrentaram Ida, que é como o Senhor Quebrando. Você é realmente alto e musculoso, certo? No começo você vem em minha direção com um impulso incrível, mas sabe, eu acho que Kenosuke tem uma certa estética. Ele ri. Existem lutadores que levam golpes e riem, como se isso não os incomodasse nem um pouco. Mas Kenosuke é um pouco diferente. É como se ele reconhecesse com um "Ei, você acertou bem? Você já praticou artes marciais?" Não, isso é impressionante, não é? Isso foi bem no alvo. Existem 2 tipos de risadas. Uma é uma risada que diz, isso é ruim. E a outra é mais como, você se saiu bem, pode vir. É assim que é, certo? O mundo da competição sempre parece assim. Como humanos, aqueles que realmente se machucam estão ouvindo, mas estão rindo. Verdadeiramente, eles são fãs. Eles são fãs. Acho que é um conteúdo que atrai muita atenção, mas existem diferenças únicas no Breaking Down em comparação com outros torneios. Primeiramente, o fato de a Sakura Mirai estar ativamente envolvida nisso a diferencia de outras organizações. Se considerarmos os atletas atuais em outras organizações que estão participando de grandes torneios, parece que apenas Koji está fazendo isso. O Breaking Down, que se trata de subir ao topo, representa uma nova forma. Será que os lutadores estão avançando para um novo estágio? Assim como Kenosuke estava fazendo anteriormente, é um novo modelo de negócios que combina luta e YouTube. É assim que eles geram sucesso e receita.
Como é a atmosfera quando as câmeras estão desligadas no Breaking Down? Aqueles que realmente não se gostam não conversam, e é assim que funciona. Recentemente, tem havido mais seriedade. No começo, era mais sobre promover canais do YouTube e coisas do tipo. Com todo mundo vindo para anunciar, eles apenas lutavam por qualquer coisa. Não sei se poderei participar ou não, mas mesmo que eu consiga treinar, ainda é uma competição, então provavelmente preciso vencer para ter sucesso. Então, é uma nova forma de sucesso que estamos vendo com o Breaking Down. Quando Kenosuke vai ao local do Breaking Down, há frequentemente pessoas com quem ele conversa, são apenas os atletas que estão participando do Outsider. Kuroishi Takaki, Hagiwara Yusuke e Hagiwara-san, certo? A tenda do Breaking Down mudou bastante. Desde a primeira vez, não mudou. Mudou muito. No começo, eu tinha estado longe das artes marciais por muito tempo. Eu realmente não tinha ideia das lutas. Eu só reconhecia vagamente o apelido Hamano Kyoken. Quando assisti com essa imagem em mente, durante o confronto inicial, ficou claro que ele não era mais a figura forte que costumava ser. À medida que o Breaking Down se aproximava de seu auge, era evidente que ele havia treinado duro. A postura dos participantes também mudou. Inicialmente, todos se sentiam frustrados após perder. A fisicalidade é completamente diferente, e a intensidade é impressionante. É verdadeiramente como você disse. Todos parecem estar rejuvenescendo. Kenosuke também está participando. As coisas mudaram desde as rodadas iniciais, mas sinto que não mudei muito em comparação com os atletas que não participaram. Acredito que Kenosuke sempre teve um forte senso de estética desde o começo. Como atleta, há uma maneira de perder, por exemplo, no meu caso também. Quando você tem um senso de estética, pode perder de uma maneira imprudente, mas há uma frase sobre terminar de forma bonita. Mesmo ao perder, pode haver uma maneira bonita e legal de fazê-lo, uma maneira que pareça boa, mas houve momentos durante os 2 julgamentos em que eu tendia a me sentir ansioso e pensar que não havia perdido nada, mas em situações assim, eu aceito a decisão de forma bastante fácil e positiva, isso mesmo. No entanto, mesmo que eu tenha perdido, não tinha perdido, e isso causou alvoroço. Um nocaute resolve a luta, certo? Mesmo ao assistir os mais recentes, parece que eles querem ver outra rodada de propósito. É algo que os humanos fazem, não é? Isso definitivamente acontece. Você pode perceber que eles estão absolutamente tentando vencer, e ao ir até o final, podem acabar perdendo devido à pressão. Do lado dos campeões, como funciona para os lutadores experientes, que são mais velhos, decidirem em 1 minuto, eu acho que normalmente é em torno de 3 minutos, mas há muitas pessoas que se destacam nisso. Para mim, isso não se adequa ao meu estilo. A forma de lutar não se resume apenas a combates de 1 minuto. Em geral, seja assistindo boxe ou outros esportes, você percebe coisas, lutadores esperam o ataque do oponente antes de agir. Mas em uma luta de 1 minuto, essa estratégia não se aplica. Lutadores verdadeiramente habilidosos muitas vezes levam o primeiro golpe porque estão dispostos a se sacrificar. Um desafio de 1 minuto é adequado para desafiantes. Nos esportes de campo, o aspecto mental é importante, seja no futebol ou no rugby. Nas artes marciais, o jogo mental é ainda mais crucial. Se um oponente vier em sua direção com intensidade, ele pode manter o foco por cerca de 1 minuto. Originalmente, a luta deve durar 3 minutos. À medida que as rodadas avançam, a diferença de força se torna gradualmente aparente, semelhante aos esportes de campo, especialmente com lesões. Através disso, é como dizer, se você quer receber uma oferta, vá em frente e tente. Da perspectiva de Kenosuke, o que aconteceria se alguém como King viesse para o Breaking Down? Se o rei da audição estivesse lá, ele definitivamente pareceria forte. Estaria tudo bem até o ex, mas como o público gosta, mesmo assim, há cerca de 4.000 pessoas. A produção é realmente legal. Durante a entrada, Kenosuke está ótimo. Ele não parece ter muitas lesões no rosto. Nos esportes de campo, é como ter uma partida bagunçada, mas sempre há uma pessoa cujo uniforme está limpo. Normalmente, o craque se apresenta, enquanto há muitos atletas que estão inchados e machucados. Eu sempre tenho a imagem de Kenosuke conduzindo entrevistas suavemente com seu rosto bonito. Ele diz casualmente, sim, eu não quero ser atingido. Acho que é porque também sou bastante imprudente durante uma luta de 1 minuto. Mas há muitos participantes que não são lutadores profissionais. É difícil determinar quem é um amador. Há muitas pessoas que dizem que não estão ativamente envolvidas, mesmo que tenham experiência. É um pouco confuso. Eu me pergunto se há muitas pessoas que já experimentaram isso. Acho que verdadeiros amadores provavelmente não conseguem competir mais, dado o quanto o nível subiu. Há alguém que vem à mente como alguém que foi incrível quando Ryosuke realmente enfrentou críticas? Não, não há.
Sério, sim. Você levou um soco do Ida, certo? O Ida tinha a maior força de soco. Ele era grande na cena do Breaking Down. E, durante seus dias ativos, ele era um outsider. Isso significa que havia lutadores ainda mais incríveis naquela época, certo? Isso mesmo. Se falarmos assim, seríamos repreendidos porque é como falar sobre a linha OB. Vocês são como. Eu vou emprestar meu corpo, o ex-campeão, para que vocês possam se destacar. Tudo começa com o Tomioka-san. É incrível. Realmente incrível. Eu não sou bom em me expressar, então não há nada a corrigir. Eu achava que minha história era boa o suficiente, depois de passar pela era do outsider. Mas então, eu recebi a fonte novamente, então sim, os OBs. E sim, a luta lendária, certo? Eu tenho confiança. Se fosse rugby, ou eu poderia pensar, uau, esses garotos do ensino médio são realmente algo. Ou, esses estudantes universitários melhoraram. Mas uma vez que estou em campo, não posso simplesmente ficar parado. Eu costumava conseguir fazer isso antigamente, você sabe, rugby é o suficiente, mas uma partida de 5 minutos não se sustenta. Na realidade, participei de uma partida lendária por 5 minutos, mas não foi nada bom. Acabei completamente imobilizado e espancado. Mesmo quando estou machucado, ainda consigo vencer, o que é impressionante. Há uma certa individualidade nisso. Quanto aos outsiders, Yuji tende a ser o tipo que revida. Isso mesmo, ele simplesmente vai com tudo. Yuji era forte antigamente. Não era. Ele entende isso, mas Yuji, que já perdeu e ganhou, realmente não treina muito mais. Ele apenas aparece e luta por impulso, como Hagiwara. Kenosuke, você sempre foi forte, não é? Havia algum jogador que você admirava. Havia muitos no passado. Havia muitas pessoas que queriam praticar. Em qual categoria o outsider se encaixa atualmente? MMA ou kickboxing? O outsider é considerado MMA, sim. Historicamente, qual tem sido o mais forte? Depende da compatibilidade com o oponente em relação a chutes, socos e técnicas de solo. Mesmo que alguém seja forte em técnicas de solo, isso ainda importa. Se você se cortar muito profundamente, está fora. No Japão, o dinheiro de luta e o prêmio que os lutadores podem ganhar com as lutas não são muito bem estabelecidos. Aqueles que têm reconhecimento e conseguem empolgar o público tendem a ganhar mais dinheiro com as lutas. Isso também é verdade no mundo do boxe, certo? Às vezes, lutadores classificados em terceiro ou quarto lugar podem ganhar mais do que o lutador classificado em primeiro lugar no fundo para os fãs. Não é fácil ganhar dinheiro com as lutas. Essa é a realidade das artes marciais no Japão. Hoje em dia, todos estão recorrendo ao YouTube e às redes sociais. Você certamente se tornou mais visível ultimamente. Quando você abre o YouTube, vê artistas marciais gerenciando seus próprios canais, e a pioneira por trás disso é Sakura Mirai. Atualmente, os artistas marciais estão usando o YouTube e outras plataformas para gerar uma renda adicional. É comum que eles construam seu reconhecimento e, em seguida, lancem suas próprias marcas de roupas. Esse é um dos modelos, não é? O Keinosuke também está envolvido em algum empreendimento fora da academia, como fazer YouTube ou várias outras coisas. Então, isso é derivado de ser um lutador. Qual é a renda anual média de um artista marcial profissional no Japão? Não tenho ideia. Os lutadores falam sobre essas coisas entre si. Provavelmente eles não discutem sua renda anual, certo? Eles podem falar sobre quanto ganham por semana, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Para alguém que está considerando como ganhar dinheiro no futuro, escolher o caminho de um lutador é uma opção viável. Eu gostaria de ouvir sua opinião da perspectiva de Keinosuke. Se você pode se promover, então vá em frente. Eu acho que sim. Como também estou envolvido em artes marciais, quero ganhar com isso e quero apoiar e ajudar aqueles que sentem o mesmo. Na perspectiva do rei Tomioka, que originalmente era jogador de rugby, o que você pensa sobre a profissão de atletas e lutadores em termos de ganhar dinheiro? Por exemplo, após completar 20 anos, é difícil almejar carreira em esportes de campo. Muitos começam por admiração e não pensam em ganhar dinheiro. Mas, uma vez que você tem sucesso, o dinheiro vem. Estádios podem acomodar milhares de pessoas. Quando você se torna um atleta, apresentar-se diante de milhares de pessoas, isso vai além de ser apenas um novato bem-sucedido. Se você tiver uma boa luta, mesmo em um nível básico, isso pode levar a um aumento no reconhecimento mais tarde, e várias oportunidades podem surgir, como um campeão enfrentando um lutador desconhecido e ganhando um prêmio de luta significativo. Se aquele lutador desconhecido conseguir vencer, isso pode levar a algo extraordinário. É certo que ter sonhos é importante, no entanto, não é algo que vem facilmente. Existem sessões de treinamento difíceis, lesões e vários desafios ao longo do caminho. Mas eu realmente acredito que perseguir seus sonhos é algo que você deve absolutamente fazer. Em que Keinosuke gasta mais dinheiro? Sim, primeiro, ao Schnauzer. Ele custa mais do que um humano. A propósito, se você fosse dar um presente para Keinosuke, o que você daria a ele?